Vamos falar sobre os segredos da alma. E eu diria um pouquinho diferente, o destino da alma. Qual a opinião do cirurgião, do médico que é acostumado a operar, do médico que é racional? Nós iremos falar coisas extremamente impactantes durante esta entrevista. E no final da entrevista, do meio para o fim, eu vou dizer para vocês que muitos querem saber qual é a minha crença e outros detalhes que eu não vou ficar em cima do muro em relação a essa entrevista. Eu quero apenas me apresentar. Tem muitas pessoas que vão receber essa entrevista e eu gostaria que todos vocês compartilhassem. Vamos alcançar o mundo, vamos impactar o mundo com essa entrevista sobre esse assunto que poucas pessoas querem falar, muito menos médicos. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião, eu sou coloproctologista. Vou começar com um dado chocante. 70% dos médicos dizem que acreditam em Deus ou ao menos acreditam que tem um ser superior que comanda o universo. Essa foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e fizeram entrevistas em várias cidades e capitais de toda a América. Então é uma entrevista que mais ou menos reflete o que acontece no mundo. Foi uma entrevista com significância estatística, uma pesquisa. Só que desses 70% que dizem que creem em alguma força maior, vamos chamar de Deus, 87% deles dizem não acreditar em manifestações, entre aspas, sobrenaturais no corpo humano. Alguma cura física, algum milagre. A maioria deles diz, não, isso não existe, isso foi uma coincidência, foi mau diagnóstico. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Primeiro de tudo, médico é uma classe extremamente cética. Cirurgiões, tipo eu, são mais céticos ainda do que médicos da especialidade clínica. Porque nós somos acostumados a abrir, cortar, operar, tirar a doença com as mãos fora. Então nós aprendemos na faculdade de medicina a tratar hipertensão arterial, pressão alta, problema de próstata, problema de pulmão, problema de diabetes, problemas de intestino. Quem é cirurgião aprende a operar, quem é clínico se especializa na sua área. Só que nós não somos ensinados nada sobre a parte sobrenatural. E muitos acabam ficando com dúvidas e intrigas uma vida toda sem comentar com esse assunto. Sabe por quê? Porque o ser humano, e a classe médica também é assim, é melhor você dizer que não acredita, é melhor você dizer que não existe algo que você desconhece ou algo que você não vai ter como explicar para o teu paciente. Nós médicos sempre queremos fazer o diagnóstico através de exames e chegar e dizer para o paciente, ó, é assim, é isso que você tem, a cura é por esse lado. Ou chegar e dizer, olha, para a família, o caso do teu familiar é um caso incurável, vamos fazer o que a gente pode fazer apenas para amenizar a dor. Mas nós temos medo, receio e principalmente desconhecimento em falar sobre estas coisas que não têm explicação. E o ser humano tem essa tendência, mas eu acho isso muito, muito perigoso, pessoal. Na verdade, eu quero dizer para vocês, eu atendo pessoas de todas as religiões, todas as seitas, e eu não falo e não costumo falar sobre esses assuntos que eu estou trazendo aqui, nessa noite. Na verdade, tem coisas que eu vou contar aqui que é apenas a segunda vez que eu estou contando. Por quê? Porque os pacientes me procuram para tratar o corpo, para eu operar, para eu fazer um exame, para eu fazer um procedimento, para eu medicar ele. Primeiro, não tem tempo. Mesmo a minha consulta médica sendo uma consulta lenta, porque eu acho que ninguém pode ter consulta rápida com médico nenhum. Saúde, eu sempre digo, temos só uma. Nunca esqueça disso. Saúde só temos uma. Cuide dela. Depois dessa, não tem outra. Não é que nem carro que tem peça de reposição. Saúde não tem. Então, consulta tem que ser uma consulta demorada. Minhas consultas são demoradas. E eu não tenho tempo de falar sobre isso e muito menos quero discutir sobre o que a pessoa crê e o que não crê. Eu não estou ali para isso.
eventualmente, eu digo para vocês, muito eventualmente, alguns pacientes que chegam numa angústia tão tremenda e eles me perguntam alguma coisa da área espiritual, obviamente eu não vou ficar sem me posicionar. Alguns pacientes que já chegam e dizem, doutor, olha, eu preciso que o senhor me diga sua opinião sobre esse assunto, alguma coisa que nós não aprendemos com a medicina. E eu tenho uma vivência dessa parte, vamos dizer, espiritual, desde que eu nasci. Então eu tive um ensinamento muito grande da minha família, dos meus avós, que nos levaram a entender que essa parte que nós não compreendemos, talvez ela seja muito mais real, a parte espiritual, do que a própria parte física. Possivelmente você que não acredita em nada, tá que nem os médicos, que é melhor dizer, olha, não tem explicação. Então a gente se fecha nesse mundinho, alguém vem nos contar e diz, isso é bobagem, vamos deixar assim. Eu também não gosto de falar, mas como eu fui convidado pela Record TV para me posicionar, para eu não ficar em cima do muro, obviamente, porque eu tenho plena convicção e crença do que eu estou falando é real. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem claro. Tinha uma paciente, faz uns 6, 7 anos essa história, que nós fizemos um exame de videocolonoscopia, que é um exame para prevenção de câncer de intestino, que a partir de 45 anos todas as pessoas têm que fazer. E foi descoberto no lado direito do intestino dela um câncer no cólon ascendente, um adenocarcinoma de cólon ascendente. Era uma paciente que estava na fila para fazer a cirurgia, só que antes de chegar a data dela, ela tinha cirurgia, para vocês entenderem, vamos fazer, por exemplo, na quarta-feira da outra semana. E ela veio na sexta-feira da semana e chegou e disse para mim, doutora, eu não quero me operar porque eu fui curada. E eu disse, muito bem. Só que para nós podermos crer na sua cura, porque a senhora tem uma biópsia mostrando que tem um adenocarcinoma. E estava eu e mais 2 assistentes nessa sala e ela conversando comigo. E eu disse, eu creio em milagres, se é isso que a senhora quer me perguntar, eu creio. Só que eu creio também num Deus que não precisa ter jeitinho para fazer milagre. Se fez milagre, fez. Não tem essa história de enrolação, de criar todo um ambiente de emoção. Não precisa, não. Se tem cura, nós vamos fazer o exame e vamos lá olhar aquele câncer que eu vi e meu doutor, eu expeli todo o câncer. Eu disse, olha, minha senhora, pela parte médica, pela parte da especialidade, isso não existe. O câncer não se solta. Ele disse, mas doutor, a minha família e eu, nós estávamos em oração e eu expeli o câncer de noite, senti uma coisa muito quente na minha barriga e eu expeli esse tumor. E eu disse, muito bem, vamos fazer o exame. E quem me conhece, pessoal, quem convive comigo, todos os funcionários, amigos, conhecidos, sabe que eu tenho meus argumentos muito fortes. Se você me convencer ao contrário, eu mudo. Obviamente, eu acho que a pessoa que diz que não muda os seus pensamentos é uma pessoa com QI bem pequenininho. Porque nós estamos sempre em evolução e em aprendizado. Mas eu digo para você, é difícil me convencer. É muito difícil querer me enrolar. Não sou melhor do que ninguém, eu sou como essas pessoas que gostam das coisas de fatos. E eu digo contra fato, não tem argumento. E nós vamos fazer a videocolonoscopia nessa paciente. E cadê o câncer no lado direito? Aonde está? Não estava lá. Qual a explicação médica para isso? Existe? Não existe. Quanto a fato, não tem argumento. Eu estou operando com uma paciente acordada e a paciente chega no meu consultório médico e me diz, doutor, eu estou há 2 consultas para lhe dizer algo, só que eu estou, desde que eu fiz a cirurgia, inclusive eu conversei com o senhor enquanto o senhor estava me operando, que era uma raquianestesia do umbigo para baixo, conversei com o anestesista para poder descobrir se eu não estava sonhando, e eu quero lhe dizer que eu sou ateia, eu não acredito em nada. Inclusive, ele é de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, chamada Bagé. É minha paciente até hoje. Talvez essa entrevista aqui ela vai assistir e ela vai lembrar muito bem disso. E ela encheu os olhos de lágrimas e disse, doutor, acima do senhor, à minha direita, tinha um ser com o aspecto de Cristo, de Jesus, parado com a mão no queixo e olhando para baixo.
e do lado dele 2 seres de aspecto angelical, todo o tempo da cirurgia. E essa paciente já estava com lágrimas nos olhos, e eu disse para ela: por que a senhora não me disse antes? Ela disse: eu achou que o senhor ia dar risada de mim, ou dizer que eu estava louca, ou dizer que eu estava talvez sonhando ou sedada. Eu não estava sedada, ela não estava realmente. E eu disse para ela: não, a senhora não tem que ficar constrangida com nada. Este é o meu amigo, Jesus, que eu convido todas as cirurgias para participar comigo. Todos os exames, procedimentos, eu convido ele. Eu não estava enxergando, a senhora estava. Então, na verdade, essa parte espiritual, ela está querendo ser para a senhora ouvir, para a senhora crer, passar para as pessoas que não creem nisso aí, e eu lhe dou toda a liberdade de não decontar isso. Ela disse: mas doutora, eu tenho total convicção do que eu vi. Várias vezes eu pisquei o olho e fechei os olhos, falei com o anestesista e estava lá. E eu disse: fica tranquila. Tu falou para a pessoa certa, porque eu poderia dizer para você que eu não tinha explicação para isso. Mas eu tenho explicação sim para isso. Então são esses alguns detalhes de coisas tremendas que eu poderia ficar aqui com vocês quase um dia conversando. Vamos fazer outros vídeos em relação a isso aí. Mas vamos ser objetivos, pessoal. Nós somos formados por 3 coisas. Corpo, que é isso que você toca. Alma, que está dentro do corpo, que na verdade nós sabemos que da alma procede os 5 sentidos, da alma tem nossos pensamentos, nossos egos, nossos superegos, nossos desejos, nossos planejamentos na alma. E existe uma parte mais profunda, chamada espírito. Essa parte é uma parte que tem um quebra-cabeça com uma peça única lá dentro, que se você não preencher, você nunca vai conseguir ser pleno na sua vida. E se você conversar com a ciência atual, vão te dizer: não, sim, tem corpo e tem alma. Eu também não vou entrar muito nos detalhes só específicos do espírito, que é para nós não estamos aqui numa aula de teologia. Vamos dizer a parte do corpo e a parte da alma. Vamos chamar assim para ficar mais fácil de entender. Quem já foi em velório? Quem já viu alguém morrer? Todo médico já viu muitas pessoas morrerem. Infelizmente faz parte do nosso dia a dia. A pessoa está ali, está viva, o coração batendo, daqui a pouco apaga tudo. O monitor cardíaco fica uma linha reta. E a pessoa já não tem mais vida. Tu tem a nítida impressão que ali está só o boneco. Ali está só o barro. Porque na verdade foi nos dito pela Bíblia, que eu creio, que o homem foi feito do pó da terra. E descobriram faz apenas uns 25, 30 anos que todos os elementos químicos da nossa pele, do nosso corpo, tem no solo. A recém agora chegaram a uma conclusão, porque 20, 30 anos é ontem, para a ciência, para a medicina, que os nossos elementos químicos é o mesmo que tem no pó da terra. Então ali, e a palavra de Deus diz que do pó nós viemos e do pó nós voltamos. Então você está ali e você vê onde é que foi a alma, onde é que foi o espírito. Porque a alma e o espírito são eternos. O corpo, ele tem uma finitude. Ele tem um tempo de vida e acaba. E eu tive uma experiência extremamente chocante na minha vida. Fazem mais ou menos uns 22 anos, no ano de 2000, 2001, eu estava num hospital de plantão em Porto Alegre. Eu falei para a produção da Record que eu não iria citar o nome do hospital. E eu estava de plantão e eu tinha operado um paciente de um quarto 109. Neste quarto tinha 6 pessoas, era um quarto do SUS. E nós operamos, eu e a minha equipe, e fizemos uma cirurgia muito extensa e uma cirurgia muito bonita. O paciente tinha um câncer de pâncreas. Na época que eu fazia cirurgia da parte digestiva, porque todo coloproctologista, o especialista da parte do intestino, reto e ânus, primeiro tem que fazer o pré-requisito da cirurgia geral, cirurgia digestiva, para ser coloprocto. Naquela época eu operava fígado, pâncreas, esôfago, cirurgia bariátrica. Faz mais de 20 e poucos anos, 21 anos que eu não mexo mais nada com a parte da cirurgia geral, estou só na minha
especialidade. Nós tínhamos operado um câncer de pâncreas nele. Fizemos uma cirurgia que é uma das maiores cirurgias da parte digestiva, chamado DPT. É duodeno-pancreatectomia. Na verdade, tu desmonta o paciente lá dentro, faz várias anastomoses, várias emendas, e o paciente estava muito bem. A ponto de que eu cheguei na véspera desse acontecido e eu disse para a família assim, tal dia, no outro dia, o fulano de tal vai ter alta, podem vir buscar ele. E eu estava dormindo uns 5 andares acima, daqui a pouco toca o meu bip. Era o tempo que não tinha ainda celular disponível para todo mundo, e no hospital era um bip. E esse bip tinha 2 barulhos. Era um barulho que, quando chamavam para atender alguém nos postos, que a gente dizia, alguém com dor pós-operatória, que eu atendia só os postos cirúrgicos, né? Dor, alguém que está com sangramento, algum acesso venoso que as pessoas não conseguiam pegar, que tinha que passar um intracate na jugular ou na subclávia. E tinha um outro toque, que era um toque diferente, eu fazia um diferente, que era o toque da parada cardiorrespiratória. Quando dava isso, era uma correria. E eles sempre avisavam o pessoal da cirurgia, que nesse dia era eu, e o pessoal da clínica médica, da medicina interna, os clínicos. E sempre era uma correria. Quem chegava primeiro, ou o pessoal da cirurgia, ou da clínica, é o que ia assumir a ressuscitação do paciente. É o que ia entubar, que é o que ia dizer que medicamentos fazer, faz atropina, faz adrenalina. Obviamente que os outros colegas ficavam também no quarto ali, tem que ajudar na massagem cardíaca. Tinha o pessoal da enfermagem, a enfermeira-chefe, todo mundo. E a gente chegou correndo lá e nós fomos os primeiros a chegar. Já estava o pessoal da enfermagem do posto ali, que foram os que me chamaram. Entubamos o paciente, eu assumi essa parada cardiorrespiratória e nessa descida, que eu desci pelas escadas para ser mais rápido, eu li no BIP que era o quarto 109. E eu fui pensando comigo, tomara que não seja o meu paciente que estava tão bem. Quando eu entro no quarto, cansado, esbaforido, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente, que estava tão bem. Eu entrei num desespero no sentido de tristeza interna, obviamente não expressei na hora ali. Começamos a reanimação do paciente e em qualquer lugar do mundo tem uma regra. Se em 30 minutos o paciente não retorna, não é ressuscitado, você para de massagem, para de dar o oxigênio, que a gente fica no ambu apertando, para de fazer as medicações. Chegamos em 30 minutos e nada, me avisaram, doutor Lemos, que é como me chamavam nesse hospital, bateu os 30 minutos. Eu disse, pessoal, vamos mais um pouquinho. Eu estava com tanta ânsia de fazer com que aquele paciente se reanimasse. Chegamos perto de 45, 50 minutos, para não ser tão preciso, nada no meu paciente. Aí eu disse, pessoal, muito obrigado pela ajuda de todos. Infelizmente, não tivemos sucesso. E cada um volta para os seus quartos para dormir. Era 13h30, quase 4 horas da madrugada. E para nossa surpresa, quando eu disse isso e paramos com ele, aquele homem começou a se mexer de uma forma muito estranha. E para piorar a situação, algo que é de cinema, de filme, a luz do quarto ficou numa meia fase. Parecia literalmente um filme de terror, sendo presenciado por muitas pessoas. Resumo da obra. Todo mundo saiu do quarto correndo. Os pacientes que estavam nos seus leitos com o seu soro, saíram com o soro. E eu fiquei lá com aquele paciente se mexendo, fazendo uns grunhidos, uns barulhos horríveis. E nós, como eu expliquei para vocês, médicos, sempre temos explicações para dar. Existe uma coisa chamada mioclonias, que são os movimentos totalmente involuntários, que às vezes os pacientes depois que morrem têm, mas geralmente nos primeiros 5 minutos, 10 minutinhos de uma reanimação e os pacientes parou e não teve reanimação, ele pode ter uns movimentos que a gente gosta de explicar, não, isso é uma mioclonia, isso é, fica calma pessoal. Ele está morto, mas está com a pupila dilatada, como era o caso desse meu paciente, midríase bilateral, estava com o monitor cardíaco totalmente sem oxigenação, nem nada, sem pulso, estava morto. Só que ele começou a se mexer de uma maneira diferente.
Uma maneira assim que ele se contorcia os pés, se contorcia as mãos, que tu vê, ele não está morto. E esse homem se mexendo, tinha alguns colegas que ficaram na porta do lado de fora lá, muitas pessoas presenciaram isso, mas quem ficou ali com ele, porque era comigo essa experiência, para talvez um dia eu contar para algumas pessoas, como talvez eu estou dando aqui nessa entrevista, e é um assunto que eu vou dizer para vocês, é um assunto que eu não gosto muito de falar. É um assunto que sempre ficou a sete chaves. Quem presenciou, ficou por isso mesmo. E aquele homem está fazendo uns barulhos assim, ó, de dor, de insatisfação. E num momento eu olhei para uma janela, a cama dele ficava encostada com uma janela. Um lado ficava na janela, o outro ficava na parede, era bem no canto. Era o quarto, era a cama bem lá do fundo. Eu vi literalmente, vindo de fora da janela, uma sombra escura e claramente tinha como se fosse alguns seres se movimentando dentro dessa sombra. Foram até esse meu paciente. Quando eu vi aquilo saindo dele novamente, aquele corpo ficou estagnado e morto, o boneco ficou parado. E ele deu como se fosse um último grunhido, grito, não sei. Só que com um pavor tremendo. Assim, ó, triste do que estava acontecendo. Era essa explicação que eu posso passar para vocês aqui. E saiu esse vulto escuro pela janela novamente. E aquele homem ficou como morto, como ele deveria ter ficado, porque ele não foi reanimado. Morreu. Mas claramente, a alma e o seu espírito, vamos dizer a alma, foram para um local que ele não queria ir. Eu consegui entender completamente isto. Ele estava insatisfeito para onde ia ir. É um local de sofrimento. Amigos que estão nos assistindo aqui, na verdade, existe sim coisas após a morte. Existe sim uma eternidade que todos vamos nos deparar. Só que a decisão para onde nós queremos conduzir a nossa alma, a decisão é feita aqui em vida. E essa experiência que eu passei foi para me dar mais convicção ainda de que nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida com fé e uma vida com a crença na pessoa, no ser certo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e não tenha preconceitos, ou seja, conceitos formados e firmados sobre alguma coisa que às vezes você está perdendo uma oportunidade de subir um degrau na tua existência física e espiritual apenas por dizer isso não existe, isso é bobagem, isso é coisa da mera ilusão de pessoas com cabeça fraca e com QI pequeno. Eu te garanto que não. Abraço a todos.